Você já reparou como alguns nomes têm o poder de silenciar um ambiente inteiro? Um simples som, uma única palavra, e de repente tudo para. Agora imagine um nome que não apenas chama a atenção, mas muda o ambiente. Um nome que, quando pronunciado, move o céu, abala o inferno e transforma completamente o que parecia impossível. Mas afinal, o que há de tão especial nesse nome? E por que, em meio ao caos, dor ou medo, milhares de pessoas continuam afirmando que há esperança apenas nele? A resposta está em algo que vai além do que os olhos podem ver. Porque esse nome não é só uma palavra, ele carrega autoridade, libertação, cura e salvação. Ele é escudo e refúgio. Ele é resposta quando tudo parece ruir. Ele é Jesus. A palavra de Deus nos revela um momento marcante em Lucas 10. Jesus envia 72 discípulos para proclamar o reino. Quando retornam, estão maravilhados, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem quando usamos o teu nome. Isso não foi obra de super-heróis espirituais. Foi a manifestação do poder que reside no nome de Cristo. E talvez você esteja agora em silêncio, ou chorando, ou tentando entender uma dor que não faz sentido. Pode estar no meio de uma confusão mental, cansado de lutar batalhas que ninguém vê. Se for o caso, há algo que você precisa fazer agora: pronuncie esse nome. Fale com convicção, mesmo que por dentro tudo esteja em pedaços. Fale o nome de Jesus, quando não souber o que fazer. Fale o nome dele quando o medo apertar o peito. Diga quando as lágrimas forem a única oração. Diga baixinho, se for o que você consegue. Grite, se não aguentar mais. Mas diga: Jesus sobre sua casa. Jesus sobre sua mente. Jesus sobre suas dores. Jesus sobre seus filhos. Casamento, passado, futuro, medos e traumas. Jesus sobre tudo. Não existe diagnóstico, crise, maldição ou cadeia que permaneça em pé diante dele. Onde esse nome é invocado, a realidade se curva. Ele acalma vendavais, devolve vida onde havia morte, sara feridas incuráveis e renova forças em ossos secos. Ele é o princípio e o encerramento, a origem e o propósito. O Deus eterno, presente, soberano e fiel. O nome dele não é símbolo, é a chave. E quando essa chave é usada em fé, portas são abertas, prisões são despedaçadas, muralhas caem. E talvez você esteja pensando: mas quem sou eu para chamar esse nome com tanta autoridade? E eu te digo: você é filho, você não é esquecido. Você não é invisível, você não é fraco. Você foi comprado com sangue. E por isso, o nome dele também é sua herança. Quando você clama por Jesus, você não está lançando um pedido ao vento. Você está ativando os céus. Você está tocando o coração de Deus. Você está fazendo com que anjos se posicionem, demônios se dispersem e milagres comecem a acontecer. Por isso, não espere mais. Não permaneça calado. Não aceite viver sufocado por fardos que não foram feitos para você carregar. Diga o nome dele. E veja tudo ao seu redor começar a mudar. A maioria das pessoas acredita que a força está nos grandes gestos, que milagres dependem de rituais complexos, ou de um nível espiritual que poucos alcançam. Mas a verdade é mais simples, e ao mesmo tempo, mais poderosa do que muitos imaginam. A transformação começa quando uma única palavra é liberada com fé. Quando o nome de Jesus é proclamado com sinceridade, as engrenagens do invisível começam a girar. O céu escuta, o trono se inclina, e o impossível começa a se desconstruir diante de quem crê. Naquele dia, em Lucas 10, os discípulos voltaram surpresos. Não foi por causa de um grande espetáculo. Eles não precisaram gritar ou fazer longos discursos. Eles apenas usaram o nome certo, e os espíritos malignos se renderam. O mal não teve escolha. Isso nos ensina algo crucial: não é sobre o quanto você sabe, é sobre quem você invoca. Em um mundo sobrecarregado de vozes, conselhos e filosofias, é comum buscar alívio em tudo, menos na fonte verdadeira. As pessoas tentam o que está ao alcance, e muitas vezes se esquecem daquele que está acima de tudo. O nome de Jesus não é só um recurso de emergência. Ele é o centro, é o que sustenta, o que cura,
o que protege, o que liberta. Ele é o único que transforma ruínas em testemunhos vivos. O único capaz de transformar lágrimas em semente de milagres. Quando você fala esse nome, você não está apenas orando. Está decretando uma nova realidade. É como se você abrisse uma brecha no natural para que o sobrenatural se manifeste. Não porque você tem todas as respostas, mas porque ele é a própria resposta. Agora pense comigo. Quantas vezes você enfrentou noites escuras em silêncio? Quantas vezes suportou dores sozinho, tentando entender por que Deus parecia distante? A boa notícia é que o silêncio de Deus nunca foi ausência. Muitas vezes, Ele está apenas esperando você mencionar o nome certo. O nome de Jesus carrega autoridade para expulsar medos, derrubar cadeias emocionais, quebrar ciclos familiares negativos e reverter diagnósticos definitivos. E esse nome não está preso a templos, rituais ou cargos. Ele está disponível para quem crê. Ele responde a quem o chama com fé. E talvez hoje tudo o que você precise fazer é falar, abrir a boca, liberar a voz, clamar com confiança. Porque quando você diz Jesus com fé, as trevas recuam, a luz entra, e as coisas começam a mudar. Pode parecer que tudo desabou, que ninguém entende o que você carrega no peito. Pode até parecer que suas orações não passam do teto. Mas existe algo que precisa ser dito. Você não está sozinho nessa batalha. Mesmo quando tudo parece escuro demais, você tem um nome que caminha com você. Mesmo quando o chão some dos seus pés, há um nome que firma seus passos. E esse nome tem poder para sustentar aquilo que suas forças já não conseguem carregar. Jesus nunca prometeu ausência de guerras, mas garantiu presença em cada conflito. Por isso, quando os dias forem difíceis, quando a alma estiver cansada, quando as perguntas forem muitas e as respostas poucas, lembre-se, você tem um nome que se levanta por você. E sabe o que é ainda mais incrível? Esse nome não espera que você esteja forte para agir. Ele age justamente quando você está fraco. Ele se manifesta quando você admite que precisa dele. Ele intervém quando você entrega o controle que nunca teve. A palavra nos diz que o nome de Jesus é torre forte, um abrigo inabalável, um refúgio diante das tempestades. Não importa o que se levanta contra você, se você está escondido nele, você está seguro. E talvez o que esteja te sufocando hoje não seja um problema externo, mas algo dentro de você. Ansiedade, medo do futuro, lembranças que ainda doem, traumas que insistem em reabrir feridas. Mas até nisso o nome de Jesus opera. Ele não apenas limpa a superfície, ele cura por dentro, vai até onde ninguém mais consegue alcançar. Recolhe os pedaços da alma e reconstrói sua história com as suas mãos poderosas. Você não precisa vestir uma armadura falsa. Não precisa fingir que está tudo bem. Jesus não rejeita corações quebrantados. Ele não vira o rosto diante de quem está no chão. Na verdade, é ali mesmo que ele se aproxima com mais força. Então hoje não tente lutar com as próprias mãos. Não se desgaste tentando vencer com as armas erradas. Você tem o nome certo. Você tem acesso direto ao socorro que nunca falha. E esse nome é Jesus. Fale com ele agora, com sinceridade, sem máscaras, sem fórmulas, apenas com fé, porque quando você chama por ele, o céu responde. Você já esteve em uma situação onde tudo o que você queria era um sinal, uma resposta clara, um sim, não, ou até um espera. Mas tudo o que recebeu foi o silêncio. A ausência de resposta não significa abandono. Na verdade, muitas vezes, é nesse silêncio que Deus mais está agindo. Não com barulho, mas com precisão. Não com pressa, mas com propósito. E é justamente nesse intervalo, onde as orações parecem sem eco, que o nome de Jesus precisa ser sua âncora. Ele é a ponte entre o que você sente e o que você ainda não entende. Quando você declara esse nome, você não está pedindo permissão para vencer, você está acessando aquilo que já foi conquistado por você. A cruz não foi um símbolo de derrota, mas o grito mais alto de vitória que ecoa até hoje nos céus e na terra. O nome de Jesus não é um amuleto, não é uma superstição. Ele é o selo da aliança que Deus fez com aqueles que creem. E se você crê, você tem autoridade para usá-lo. Por isso, diante do diagnóstico que te amedronta, do relacionamento que parece sem esperança, das portas que se fecharam, declare:
Jesus está aqui. E onde ele está, nada continua igual. O medo perde força. A dor perde o domínio. O desespero cede lugar à confiança. Porque onde o nome dele é entronizado, a presença dele se manifesta. Há poder nesse nome para trazer à tona o que foi enterrado, para reacender sonhos apagados, para restaurar o que foi despedaçado, para colocar de pé quem já havia desistido. E se ainda houver dúvidas, olhe para trás. Quantas vezes você achou que não passaria? Quantas noites escuras você atravessou e o sol nasceu no dia seguinte? Isso não foi sorte, foi graça, foi Jesus. Hoje não precisa ser diferente. Ainda que a situação seja nova, o Deus que você invoca permanece o mesmo. Ele não mudou, não enfraqueceu, não esqueceu. E acima de tudo, ele continua ouvindo quando você diz o nome dele. Tem momentos em que não dá para ser passivo, em que o silêncio não é mais um abrigo, mas uma prisão. E é nesse ponto que você precisa abrir a boca. Não para reclamar, não para murmurar, mas para declarar o nome que quebra correntes. Quantas vezes você já engoliu o choro? Quantas vezes se calou para não incomodar? Guardou para si dores que te rasgaram por dentro? Fingiu que estava bem, quando tudo em você gritava por socorro. Mas hoje isso precisa mudar. Você foi chamado para viver em liberdade, e não a liberdade plena onde há cadeias invisíveis te sufocando. É por isso que você precisa liberar o nome que liberta, o nome que fez os muros de Jericó ruírem, o nome que trouxe Lázaro para fora do túmulo, o nome que devolveu vista ao cego, dignidade à mulher rejeitada, voz ao mudo, direção ao perdido. Esse nome é Jesus. E ele não é apenas uma lembrança bonita de um tempo bíblico. Ele está vivo, ele está perto, ele está pronto. Pronto para calar as vozes que têm te aprisionado com mentiras. Pronto para dissolver o medo que paralisa seus passos. Pronto para arrancar toda a culpa, vergonha e peso que o inimigo colocou sobre os seus ombros. Mas você precisa falar, precisa levantar sua voz, precisa liberar fé pelos lábios, porque a autoridade só se manifesta quando é ativada. Diga: Jesus, eu confio em ti. Diga: Jesus, toma o controle. Diga: Jesus, quebra esse ciclo, muda essa realidade, toca onde ninguém pode tocar. Você não precisa esperar um ambiente perfeito, nem um culto, nem uma canção específica. Você pode fazer isso agora, aí onde está, com o coração do jeito que estiver, porque quando o nome dele é pronunciado com fé, o que estava travado começa a se mover, o que estava preso começa a ceder, e o que parecia perdido, Deus começa a reconstruir com as próprias mãos. Você não tem que ser forte o tempo todo, só precisa ser sincero e corajoso o suficiente para dizer: Jesus, eu não aguento mais sozinho. Me ajude. Talvez você tenha escutado em silêncio palavras que feriram. Talvez tenha colecionado decepções, sonhado sozinho, esperado promessas que pareciam esquecidas. E agora, a pergunta que ecoa na sua mente: será que ainda tem jeito? A resposta é simples: sim, tem. E o nome é Jesus. Nada está fora do alcance dele, nem mesmo o que você já entregou ao fracasso, nem mesmo aquilo que outros disseram que nunca mais voltaria a florescer. Porque o que para o homem é o fim, para Deus é terreno fértil para um novo começo. O nome de Jesus não apenas cura o corpo, ele reescreve destinos, ele restaura identidades, ele restitui aquilo que foi roubado, ele reconstrói a alma de dentro para fora. E sabe o mais bonito disso tudo? Ele não espera você estar pronto. Ele vem enquanto ainda está bagunçado, enquanto ainda existe confusão, enquanto as lágrimas ainda caem. Ele não rejeita o coração ferido. Ele entra exatamente onde a dor está. Então não importa quantas vezes tentaram apagar a luz que havia em você. Não interessa quantas portas se fecharam, quantas vozes te silenciaram, quantos traumas tentaram te parar. Porque o autor da vida não entregou os direitos da sua história para o inimigo. Jesus ainda está escrevendo. Ele ainda está sussurrando esperança ao seu coração. E se você está ouvindo isso agora, é porque ele te trouxe aqui para lembrar: ainda não acabou. Você é obra em andamento, milagre em processo, promessa viva.
E tudo isso porque existe um nome que sustenta a sua história: Jesus. Agora, onde quer que você esteja, feche seus olhos se possível. Mas mais importante do que isso, abra seu coração, porque vamos orar juntos, e o céu vai ouvir. Senhor Jesus, eu te agradeço porque mesmo quando tudo ao meu redor desmorona, o teu nome permanece como meu sustento. Tu és o motivo pelo qual ainda estou de pé, a minha razão de não ter desistido, a minha força quando tudo parecia perdido. Hoje eu declaro, com fé e convicção, o teu nome é o escudo que me protege, o abrigo que me acolhe, a cura que restaura o que ninguém mais consegue alcançar. Em nome de Jesus, toda dor escondida seja curada agora, toda angústia silenciosa dê lugar à paz, todo medo que me travava perca o poder sobre minha vida, que as cadeias invisíveis caiam ao som do teu nome, que toda mentira do inimigo seja calada, que tudo o que está em ruínas dentro de mim seja reconstruído pelas tuas mãos. E eu confesso, eu preciso de ti. Não tenho força sozinho, mas em ti eu posso tudo. E é por isso que hoje eu te convido. Toma cada parte de mim. Guia meus passos, meus pensamentos, minhas decisões. Toma o controle, Senhor. Que o teu nome seja proclamado dentro da minha casa, sobre a minha família, dentro da minha mente, sobre os meus caminhos. Que cada vez que eu me sentir fraco, eu lembre que o teu nome mexe com o céu, silencia o inferno e muda tudo. Jesus, eu confio em ti. Amém. Se essa oração falou com você, digite amém nos comentários como um sinal da sua fé. Isso não é só uma palavra, é um ato espiritual. É um selo. É um eu creio. E se você está passando por algo específico, deixe nos comentários o seu pedido. Nós queremos orar por você. Queremos interceder junto com você. E se essa palavra tocou seu coração, compartilhe com alguém. Talvez alguém ao seu lado também esteja precisando ouvir esse nome. E lembrar que ainda há esperança. Se inscreva no canal. Ative o sino. E não esqueça, Jesus está com você. Ele está ouvindo. E Ele ainda está escrevendo a sua história. Até o próximo vídeo. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você.